Assim como Deus fez com Isaías, Deus estará tocando nos lábios de alguns de seus servos. Alguns serão tocados para parar de falar algumas bobagens. Alguns servos do Senhor vão ser tocados em seus lábios, porque esses estão com vergonha de pregar a palavra de Deus. Alguns outros vão ser tocados em seus lábios para fortalecer os irmãos que estão caminhando com eles. Por que será que Deus precisa tocar em seus lábios? Você já parou para se perguntar a respeito disso? O que eu posso te dizer é que nós estamos entrando em um período profético e Deus estará tocando nos lábios de muitos de seus servos, assim como ele fez na antiga aliança. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre Deus estar tocando nos lábios de seus servos para que estes estejam cumprindo a vontade do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existem vários motivos no qual leva a Deus a tocar nos lábios de seus servos. E nós vamos ver na meditação de hoje que Deus, ele tocou nos lábios de alguns de seus servos no passado e assim estará fazendo no tempo do fim. Isaías, como nós falamos em vídeos anteriores, foi um homem que prefigurou, a unção que estava sobre Isaías, estará sobre a vida da igreja, e ele, como profeta do Senhor, prefigurou os profetas que vão estar no final dos tempos. Agora, primeiro vai lá comigo em Isaías capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 5, que diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, como eu falei, Isaías prefigura os profetas que vão estar aqui, que já estão e vão estar no final dos tempos, sendo tocados por Deus para que as palavras de seus lábios mudem. Aqui no caso de Isaías, ele foi tocado em seus lábios porque ele deveria ter os seus lábios purificados, porque como ele mesmo citou aqui, ele era um homem de lábios impuros. Será que você que está me assistindo agora não precisa ser tocado por Deus, ou talvez esteja sendo tocado por Deus, porque você tem os lábios impuros? Será que de vez em quando não sai um palavrãozinho? Ou de repente você é uma pessoa que pragueja quando está no trânsito dirigindo? Fica bravo com seu colega de trabalho e sai de seus lábios palavras torpes? Será que você não é aquele que conta piadinhas imorais na roda de amigos na faculdade? Deus, ele precisou tocar nos lábios de Isaías para que ele tivesse os seus lábios purificados. E fique atento, queridos, porque quando Deus te toca, ele vem com uma brasa viva, queimando, uma brasa ardente, fervendo, para nos purificar de tudo aquilo que desagrada a ele. Agora, olha só que Daniel, olha a experiência de Daniel. Daniel também é um profeta que prefigura os profetas do final dos tempos, o tempo cíclico de Deus. E nós vemos isso na vida do profeta Daniel. Daniel capítulo 10, vamos ler o versículo 16, que diz assim: Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Aqui nós vemos que Deus precisou tocar nos lábios de Isaías. Por quê? Deus tocou nos lábios de Daniel. Deus toca nos lábios de Daniel para quê? Para dar força a Daniel. Daniel precisava ter força para contar aquela visão. E muitas vezes Deus toca nos lábios de muitos de seus servos para que eles tenham força para contar o testemunho e para pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas tiveram uma experiência maravilhosa com Deus, abandonaram seus vícios, receberam curas do Senhor, mas se sentem fracos para anunciar todos esses testemunhos. Será que Deus tem que tocar em seus lábios para que você conte às pessoas as experiências que ocorreram em sua vida, para que você glorifique o Senhor com esse testemunho? Será que Deus tem que vir até você com uma brasa viva, tocar os seus lábios, tocar o seu corpo, para que você entenda que tudo aquilo que você passou é para testemunho e para a glória de Deus?
Daniel foi tocado, recebeu força, recebeu ânimo para compreender aquela visão e futuramente anunciar e escrever essa visão. Agora, olha só o que diz Salmos capítulo 119. Salmos 119, os versículos 12 e 13 diz assim: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Algumas pessoas receberam essa graça de estudar e ensinar a palavra de Deus. Só que muitas pessoas são muito boas sentadinhas em um seminário e apenas querem aprender. Só que Deus, ele pode tocar em seus lábios para que você aprenda, aquilo que você tem aprendido, você que foi chamado para ensinar, você que foi chamado para ser um mestre na presença do Senhor. Saiba que aquilo que você tem aprendido, Deus quer que você ensine a outras pessoas. Nem todas as pessoas que têm experiências com Deus foram chamadas para ensinar a palavra de Deus, foram chamadas para gravar vídeos, foram chamadas para estar em cima de púlpitos. Mas todos aqueles que foram chamados para ensinar a palavra de Deus têm facilidade no ensinar, têm facilidade no falar, percebem que foram chamadas para ensinar a palavra e não estão ensinando. Talvez Deus esteja promovendo situações para tocar em seus lábios, para te tocar com uma brasa viva, super quente, para que você destrave esses lábios e não fique apenas estudando, não fique apenas acumulando conhecimento, mas para que você comece a ensinar tudo aquilo que Deus tem ministrado em seu coração. Muitas pessoas, queridos, vão ser tocadas em seus lábios por motivos diferentes. E eu não sei como e o porquê Deus tem tocado em seus lábios. Eu não sei se você já tem sido cobrado por Deus para falar, para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Eu não sei se você já tem sido chamado a atenção a respeito de palavras feias, torpes que você tem falado. Eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem passado. O que eu sei é que Deus, ele vai tocar em seus lábios porque ele tem uma obra excelente através de sua vida. Bom, ficamos aqui com mais essa meditação e eu não canso de te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.